Senhor, um cântico novo. Cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciar entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos cantando essa música. E desde a semana passada eu me senti muito emocionada de vir para a igreja, porque são 2 meses que eu não vi a igreja, e há uns 11 anos atrás na minha vida eu passei quase 1 ano sem poder ir à igreja, mas foi porque eu estava muito doente. Agora não, foi por causa do meu bebê, uma bênção de Deus. Aleluia. Irmãos, eu sinto assim muito emocionada quando eu venho à igreja, quando eu posso caminhar para vir para a igreja. Glória a Deus. É uma bênção muito grande você poder estar na igreja, você poder estar com seu irmão na igreja. E então, naquele tempo, há 11 anos atrás, a única coisa que eu podia fazer deitada em minha cama era fechar os meus olhos e imaginar o culto, sabe? O culto que o pastor da minha igreja na época, o louvor, a ordem de culto, eu tinha tudo aqui na minha cabeça. Porque é muito importante, irmãos, estarmos aqui, não só porque é um templo feito por homens, mas porque aqui nós podemos compartilhar da nossa fé, da comunhão em Cristo Jesus que nós temos com o nosso irmão, de podermos dar um abraço no irmão ao lado, de poder ouvir algo gostoso, algo bom, algo vindo de Deus. É muito bom nós estarmos aqui, porque nós estamos servindo ao nosso Deus. Então vamos aí, vamos nos cumprimentar, vamos nos abraçar, vamos cantar esse cântico novo ao Senhor, esse cântico que o Senhor colocou nos nossos lábios, cântico de salvação, cântico de alegria. É muito bom, irmãos, estarmos aqui. Vamos continuar cantando. Cantai ao Senhor, um cântico novo. Cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciar entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura
no seu santuário. Aleluia, Jesus. Senhor, está na tua presença, recebendo o teu Santo Espírito que está aqui neste lugar, Jesus. Louvado seja o Senhor. Obrigado pela vida do pastor Carlos, pela vida da Denise. Senhor, que tem nos proporcionado bênçãos, ó Pai. Instrumento usado por ti, Jesus. Obrigado, ó Deus, pelo meu esposo, ó Deus, que está aqui. Obrigado, Senhor Deus, pelos nossos irmãos queridos que estão aqui. Obrigado porque o Senhor tem levantado essa igreja, tem colocado um cântico novo em nossos lares, Senhor Deus, tem nos colocado alegria, Senhor Deus. Oh, Jesus, ainda, Senhor Deus, que nos sentimos tristes, o Senhor vem, nos levanta, nos dá a alegria no Espírito Santo de Deus, Pai. Oh, Jesus, glória e majestade sejam dadas ao teu santo e bendito nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Erga sua mão, Senhor. Aleluia, Senhor. Erguemos as mãos para adorar e clamamos a ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. Nós erguemos as mãos. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamamos a ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és o meu louvor. Só tu és, todos irás. E és tu, Jesus, és tu, Senhor. E és tu, Senhor. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Meu Senhor, digno és, Jesus, a tua igreja, Senhor. o meu louvor. Só tu és, todos dirás. E és tu, Jesus, e és tu. Santo, santo, Senhor. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao
estendemos as mãos e clamamos a ti. Tu virás até nós, por tua graça e favor. Aleluia. Glória a Deus. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, esta é a manhã, Senhor, em que nós, assim como o salmista afirmou, e alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nesta manhã nos encontramos alegres e felizes por estar aqui, porque em Cristo Jesus, Senhor, nós hoje temos um lugar à Tua presença. Ah, Senhor, o pecado que antes nos separava não existe mais. Jesus o levou na cruz do Calvário quando nós o reconhecemos e o confessamos e o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Por isso hoje não há mais nada que nos separe de Ti. Por isso hoje não há mais barreiras. A Bíblia diz que o véu rompeu-se de alto a baixo e Tu nos constituiu em reino e sacerdote. E hoje, Senhor, eu posso chegar à Tua presença, eu posso oferecer o meu sacrifício de louvor, o meu sacrifício de adoração. Eu posso queimar o incenso agradável aos Teus olhos ante a Ti, meu Pai, que é a minha oração. Eu posso derramar as minhas lágrimas aos Teus pés, Senhor, na Tua santidade e beleza. Por isso, esta é a manhã, Senhor, em que nós nos reunimos nesse lugar, não como um povo apático, mas um povo vencedor, um povo abençoado, um povo vitorioso, Pai, um povo que tem desfrutado de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ah, Senhor, que a cada dia, Senhor, Tu cresça em nosso meio, Tu cresça em nossa vida, que a cada dia, Senhor, o caráter de cada um de nós seja mudado e transformado para a perfeição em Cristo. Trabalha em nós, Senhor, a cada dia. Ah, Senhor, que o nosso viver seja este agradável aos Teus olhos, Senhor. Que a cada dia nós possamos nos diminuir, humilharmos, colocarmos diante da Tua presença, reconhecendo que Tu és tudo e nós não somos nada. Por isso, Senhor, visita nesta manhã a Tua igreja, visita nesta manhã o Teu povo, derrama da Tua bênção, da Tua vitória, da Tua paz, derrama da Tua alegria, do Teu gozo, do Teu refrigério, Senhor. Se há corações que estão contritos, se há mentes que estão conturbadas, ah, Senhor, remove nesta manhã toda a tristeza, remove toda a perturbação, meu Deus, e derrama da Tua paz, derrama do Teu gozo, da Tua alegria, do Teu refrigério, da Tua força, Senhor, sobre nós nesta manhã. Ah, Deus, reconhecemos a Ti como nosso único e suficiente Salvador, e por isso, Senhor, chegamos ante a Ti, Senhor, para dizer, Senhor, nós não necessitamos ser reconhecidos em nada, mas somente, Pai, que o mundo veja Cristo em cada um de nós. Ao sairmos de fora, Pai, para fora dessas quatro paredes, possamos refletir a luz de Cristo, onde quer que a gente esteja, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no nosso trabalho, em nossa universidade, em nossa escola. Ó Deus, que a cada dia diminua o homem que há em cada um de nós, para que Tu cresças e apareças a cada dia mais a este mundo, Senhor, para revelar o Teu amor, para revelar a Tua graça, para revelar a Tua misericórdia. Misericórdia essa, Senhor, que o desejo do Teu coração não é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ah, Senhor, amém, meu Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos declarar isso nesta manhã, neste cântico. E confessar, Senhor, que não há nenhum reconhecimento senão aquele que vem de Ti, Senhor. Não há nenhum mérito, amém, meu Deus. Não há nenhum valor, Senhor, se não andarmos na Tua presença. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Preciso ser reconhecido por Ele. Diga a Ele. A minha glória é fazer com que conheço a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mas os serafins se cobrem diante a Ti. Diga a Ele, Senhor.
Esconde o rosto pra que vejam tua face em mim, Jesus. E que diminua pra que tu cresças, Senhor. Mais e mais, o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença, meu prazer. A tua presença, Jesus, a presença agradável, Jesus. Aleluia, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheça a ti. Diga a Ele. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem você enche a ti. Esconde o rosto pra que vejam tua face em mim. Diga a Ele, Senhor. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença, meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença, meu prazer, só tua graça me basta, tua presença, meu prazer, só tua graça me basta, tua presença, meu prazer. Ah, Jesus, obrigado por essa graça, Deus. Oh, Jesus, tu és maravilhoso. Declare, igreja. Jesus, Aleluia. Aleluia. Será que você pode fazer deste louvor, esta oração sua na manhã de hoje? Que diminua eu, Senhor, para que tu cresças. E crescendo em mim, seja este Cristo revelado a este mundo em trevas. Senhor, não me interessa a glória desse mundo, porque a glória desse mundo é algo passageiro, é algo temporal, mas aquilo que vem de ti para mim é eterno, Senhor. Pai, faça com que nós, como servos teus, possamos refletir a cada dia acerca disso, Senhor, e não nos deixar levar por aquilo que é visual, por aquilo que é atrativo, por aquilo, Senhor, que muitas das vezes tem poder até de sedução. Mas, Senhor, os nossos olhos sejam voltados a Ti, à cruz onde Tu deu-se por nós, ao sacrifício que Tu aceitou, morrendo naquela cruz pelos nossos pecados. Senhor, que a cada dia, Senhor, nós possamos humilhar-nos perante a Ti, porque assim diz a Tua palavra: humilhai-nos perante a poderosa mão de Deus, e Ele, ao seu tempo, nos exaltará. Ó Deus,
Nesta manhã nós nos humilhamos ante a Ti, Senhor, dizendo, Senhor, pedindo, Pai, que Tu perdoe nossos pecados, nossas falhas, nossas faltas, que aquilo que ainda não está totalmente resolvido na minha vida, ó Pai, que o Senhor trabalhe em meu coração, trabalhe em minha mente, trabalhe no meu caráter, na minha maneira de ser, Deus. Ah, Senhor, que eu me predisponha a morrer a cada dia em Cristo Jesus, para ressurgir em novidade de vida, essa vida abundante, essa vida maravilhosa que Tu tens para nós. Não deixe, Senhor, que nada nos impeça de seguir crendo, confiando e esperando em Ti, meu Pai. Mas que nesta manhã, Senhor, Tu visite a Tua igreja, Tu visite o Teu povo, Senhor, que cada um de nós possa, Senhor, derramar-se diante de Ti e dizer, Pai, eu estou aqui para humilhar-me, eu estou aqui para entregar-me, eu estou aqui para dizer, Pai, que eu necessito. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Me ajuda, Senhor. Segura nas minhas mãos. Não me deixe desfalecer diante das lutas, diante das dificuldades. Oh Deus, faça-me vencedor, Pai. Segura minha mão. Ajuda, conforta o meu coração. Quem sabe, nesse momento de dor, de sofrimento, de solidão. Quem sabe nesse momento em que você olha para um lado, não vê ninguém que lhe possa apoiar e ajudar. Mas o Senhor está aí com você. Abra o teu coração ante a Ele e diga, Senhor, vem de encontro a mim nesta hora. Meu Deus, para confortar, para fortalecer, para encher o meu coração dessa esperança viva que me faz crer que ainda que o choro tenha durado toda uma noite, a alegria do Senhor virá para mim pela manhã. Ó Deus, nós queremos viver assim, nós queremos declarar assim, Pai. Nós queremos olhar com os olhos espirituais e ver que em meio a tantas circunstâncias, o Senhor está trabalhando em nosso favor, Pai. Aleluia. Glória a Deus. E antes que o sol se ponha e um novo dia venha nascer, Deus, um novo amanhecer, a Tua vitória estará sobre nós, a Tua resposta estará em nós. Aleluia. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Se o sol se brilha, noite chega, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo.
as águas, és abrigo. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e meu louvor. Para ti, Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tu estás presente neste lugar, Jesus. A tua presença, Senhor Deus. Obrigada, Jesus. Maravilhoso. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia ao teu nome, Jesus. Tu és tremendo e bendito, Senhor Deus. Oh, Jesus. Não há riqueza, Senhor Deus. Não há posses, ó Deus, que seja melhor do que a tua presença, Jesus. Nem tesouro deste mundo, ó Deus, se compara a tua presença, Senhor Deus. Tua presença, Jesus. Aleluia, Senhor. Tu preenche o vazio da nossa alma, Senhor. Nós podemos prestar diante do Senhor, Jesus. Enche da tua glória, Jesus. Queremos, ó Deus, estar contigo, Senhor Deus. Oh, Jesus. Que sintamos, ó Deus, Tu és o melhor desta terra, Senhor Deus. Tu és o melhor dono do nosso coração, Jesus. Glória, Senhor Deus, ao teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Glória, Senhor Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Deus, porque podemos estar aqui, Pai. Obrigada,
Deus, porque nós somos alcançados. Nós somos alcançados por essa salvação, Deus. Em Cristo Jesus, ó Deus, salva a nossa família. Salva, Senhor Deus, os nossos entes queridos, ó Pai. Ó Deus, faça a tua obra neste lugar, Senhor Deus. Nós possamos ser canal de bênçãos, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, ser o testemunho vivo, ó Deus, santo e agradável, ó Deus, para ti, ó Deus. Oh, Jesus, recebe com cheiro suave, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus. Não há riqueza, não há tesouro deste mundo, não há dinheiro, ó Deus, não há nada, Deus, que se compara com a presença do Senhor Jesus. Oh Deus, tu estás neste lugar. Aleluia, Jesus. Graças te damos, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor. A palavra diz que o mundo jaz no maligno, que o mundo a ele pertence. Mas mesmo vivendo neste mundo, nós queremos dizer ao inimigo de nossas almas que nós somos de Deus. Aleluia. E Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. A Ele somente renderemos a honra, renderemos a glória, o louvor e a adoração. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque Tu tens feito da Tua igreja na face desta terra o diferencial daqueles que servem e os que não servem. Obrigado, Senhor, pelo amor com que o Senhor nos tem amado, que nos tem ajudado a cada dia, Senhor. Vemos quando as águas tornam-se revoltas, querendo afogar-nos, a Tua mão sempre está estendida para nos sacar delas e nos colocar em lugar de repouso, de descanso, de renovação. E a cada vez que nós chegamos à Tua casa e nos colocamos propícios a louvar e engrandecer o Teu nome, esse renovo vem sobre nós, Deus. Essa força vem do Senhor sobre a nossa vida e nos faz caminhar sobre as águas, não literalmente, Senhor, mas num sentido espiritual, porque muitas são as barreiras que nos querem impedir de seguir crendo, de seguir confiando, de seguir esperando, Pai. Mas até aqui podemos dizer, nos ajudou o Senhor. Continua, Senhor, ajudando o Teu povo, ajudando a Tua igreja. Não deixe que a Tua igreja pereça. Não deixe que a Tua igreja, Senhor, venha, Senhor, esfriar-se na fé. Mas aquece o nosso coração nesta manhã, Deus. Aquece o nosso coração nesta manhã, meu Deus. Para que nós possamos queimar incenso agradável e oferecer o nosso louvor de coração sincero na Tua presença, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento de louvor, de adoração, meu Pai. Continua, Pai, sendo conosco, abençoando no transcorrer desse culto com a Tua palavra, Deus. Prepara nossas mentes, nossos corações para recebê-la e que seja de alimento e edificação para nós. Em tudo nós te agradecemos hoje e sempre. Em Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom estar na presença do Senhor. Amém. É bom poder louvar, bendizer esse Deus maravilhoso, render somente a Ele a honra e a glória, porque só a Ele louvaremos, como diz a palavra do Senhor. E Ele, o Senhor, pôs em nossos lábios um cântico novo, um hino de louvor. Amém? Por isso que quando a igreja se reúne, a igreja louva, a igreja exalta, a igreja bendiz, a igreja glorifica, porque Deus tem posto em nossos lábios um cântico novo. Amém? É por isso que o cristão, ele está sempre alegre, ainda que em luta, né? Ainda que em tribulação, mas ele está sempre alegre, ele está sempre louvando. Somos iguais a Paulo e Silas. Podemos até estar no porão, né? Mas estaremos louvando. Amém? E para quem louva, não há cadeias, porque o louvor liberta. Aleluia. A Bíblia diz que quando eles se propuseram a louvar a Deus, mesmo naquele cárcere inferior, após haverem sido açoitados e acorrentados estavam eles se propuseram a louvar a Deus. E diz a Bíblia que enquanto eles louvaram-se,
não só se caíram as correntes, mas abriram-se todas as portas. Amém? O louvor abre portas. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a razão pela qual o diabo sempre tem intenção em colocar você triste, para você não louvar, para você não glorificar, né? Mas Deus quer que você louve. Aleluia! Porque quando você louve, o coração de Deus se alegra. Aleluia! Ele olha e diz aos anjos: lá está o meu servo, lá está a minha serva, ainda que em luta, ainda que em dificuldade, ainda que em tribulação, mas ele continua crendo, ela continua louvando, ela continua esperando, ela continua confiando. Eu não posso negar a ela a vitória. Amém? Aleluia! Deus olha de lá e vê você, querido. Vê você, meu irmão, vê você, minha irmã. Ainda que nessa luta, nessa aflição, mas você está firme com Deus. Você está com Ele, aleluia. Você tem dito a cada dia: Deus, Tu és o meu dono, aleluia. E o meu louvor é para Ti, Senhor, aleluia. Glória a Deus, amém. Por isso, igreja, nunca desanime, nunca entregue os pontos, porque em Cristo a vitória é certa, aleluia. Louvado seja o Senhor, né? Amém. É por isso que nós louvamos, glorificamos ao Senhor, porque sabemos que todas as vezes que nós louvamos a Deus, Deus se alegra. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Nós vamos estar compartilhando da palavra do Senhor na manhã de hoje, naquilo que Deus ha colocado em nosso coração para esta manhã. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, e vamos ler do versículo 27 ao versículo 31 para a nossa reflexão na manhã de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 27 ao versículo 31. Você encontrou? Amém? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco os deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por tua palavra lida na manhã de hoje. Essa palavra que é viva, esta palavra que é eficaz, essa palavra que abençoa, essa palavra que faz discernir acerca dos nossos pecados, das nossas iniquidades, e que por obra e ação do teu Espírito Santo faz que o homem confesse a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nesta manhã, Senhor, pedimos para que o mover, a ação e a direção do teu Espírito Santo esteja sobre a nossa vida. Que o nosso coração seja preparado, a nossa mente aberta, não só a nós que aqui nos encontramos, mas todos aqueles que estão ao alcance da tua palavra na manhã de hoje, através dessa transmissão. Pai, fala ao coração deste irmão, desta irmã, fala ao coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, deste adolescente, Senhor, para que ele entenda que o Senhor há preparado e estabelecido um plano de salvação e reconciliação do homem caído com o Deus eterno e soberano que vem por intermédio de Jesus Cristo. Abençoa-nos nesta reflexão, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O texto que lemos nesta manhã fala-nos a respeito da parábola proposta por Jesus, em que haviam esses personagens, o homem rico e o mendigo Lázaro. E quando nós olhamos esta parábola proposta pelo Senhor Jesus, não podemos analisá-la e pensar conosco mesmo
que nenhum rico pode ir aos céus. Porque há muitas pessoas que, embora sendo ricas e afortunadas economicamente, elas são pessoas tementes a Deus. Elas são pessoas que amam ao Senhor. E muitas delas apoiam e investem parte do seu recurso para que a obra de Deus seja realizada. Talvez eu e você não saiba, mas existem muitos homens que hoje são abençoados economicamente e que são instrumentos que Deus tem usado para manter missionários em outros países, para ajudar a igrejas que estão iniciando em outras cidades, né? Ao analisar as Escrituras Sagradas, não podemos de uma forma radical pensar que um rico não tem lugar ao lado do Senhor, mesmo porque não é esta a condição. Por outra forma, também não podemos pensar que todo mendigo é digno de habitar nas mansões celestiais, porque o mesmo princípio que é para um, é para o outro. Nós temos aqui que entender que Jesus está usando dessa parábola, primeiramente, para combater a uma certa crença, a uma certa doutrina que era implementada pelos fariseus da época, que tinha um pouco a ver com isso, com esse contexto. E de uma outra maneira, Jesus nos chama a atenção para nós analisarmos o caráter desse homem rico. A Bíblia nos fala que ele era um homem egoísta, porque toda a sua fortuna ele não compartilhou com ninguém, ele gastou consigo mesmo. Era um homem egoísta, né? Era um homem que não pensava na necessidade do seu próximo, vendo que este homem estava sempre a mendigar a sua porta, nunca lhe favoreceu com nada. Por outro lado, nós vemos também uma distorção no seu caráter, que este homem era um homem que, muito vaidoso, porque no versículo 19 do texto em que nós lemos, diz que ele se vestia de púrpura e linho finíssimo. Então era um homem vaidoso. O rico desta parábola era um homem vaidoso, era um homem egoísta, né? Era um homem que não se preocupava com a necessidade do seu próximo, do seu semelhante. E a Bíblia mostra que, nesta parábola, que ao este homem falecer, ele foi levado a um lugar de tormento. Essa parábola também nos leva a entender que Deus ha estabelecido para a humanidade 2 caminhos. E esses caminhos estão propostos por Deus até o dia de hoje. Deus nos faz ver nessa parábola que também Ele tem vindo a nós para dar-nos a conhecer a sua palavra. E também saber que há uma vida após essa, onde muitas das vezes muitos creem de formas diferentes. Mas a Bíblia diz exatamente que, morrendo o homem, morre uma só vez, e depois disso o juízo. E nós sabemos que há muitas religiões, há muitas seitas que até alimentam a possibilidade da reencarnação, quando a palavra é clara que o homem que foi formado do pó da terra, ao pó tornará. Jesus nos está fazendo ver e analisar esta parábola da seguinte maneira, que é necessário que nós hoje que estamos aqui em vida, creamos na palavra que nos tem sido anunciada. Jesus está mostrando através desse homem rico, que após ter falecido e foi levado para um local de tormento, embora muitos queiram fantasiar, o inferno é algo real. O inferno existe. O inferno, a Bíblia define que é o lugar que será levado e lançado todos aqueles, junto com o falso profeta, junto com o anticristo, que não creram, que não abriram o coração para receber o Evangelho do Senhor Jesus. Jesus está fazendo-nos ver nesta realidade, desta parábola, que o lugar de tormento não é uma fantasia, não é algo ilusório, é uma realidade. De outra forma,
ele faz essa comparação do seio de Abraão como um lugar de conforto, como um lugar de descanso. E ele diz aqui nessa parábola que há um grande abismo que separa esses dois lugares, ou seja, o céu e o inferno. E nós sabemos que o curso da humanidade, ao fim desta vida terrena, em que eu e você, querido, que nos está acompanhando agora, ao chegar ao fim dela, iremos para um ou para o outro lugar. O que eu quero dizer com isso é que Deus tem nos dado a oportunidade em vida de fazermos a escolha hoje de onde queremos e vamos passar a nossa eternidade. O exemplo dado a este homem rico, e chegando naquele lugar de tormento, e atormentada a sua alma, e em grande aflição, ele pede ao Senhor, nesta parábola, para que Abraão permitisse que Lázaro molhasse o dedo na água para refrescar a sua garganta. Ou seja, esse tormento não é um tormento físico, é um tormento espiritual. Porque este corpo, esta matéria, ela vai dissolver-se no pó da terra. Mas o espírito, a consciência do homem sobrevive. E é isso que o Senhor está querendo mostrar-nos nessa parábola. Que mesmo arrependido, após haver morrido este rico, não havia mais como fazer nada. O que eu quero dizer a você, querido, nesta manhã, que a salvação é oportuna enquanto há vida. Enquanto você pode ouvir as Escrituras Sagradas, enquanto você pode se deixar mover pelo Espírito Santo, enquanto você pode tomar a decisão acertada, porque depois que passar daqui para outro lado, não há mais esperança. Não há. Não há. Embora sabemos que alguns segmentos religiosos propõem muitas coisas, mas a Bíblia é clara e exata em afirmar que após esta passagem não há como mais mudar o lugar para onde nós iremos. Por isso a Bíblia diz que o dia da salvação é hoje. Nós estamos bem recente do atentado que ocorreu em Boston. Aqueles dois rapazes, supostamente, que foram àquele lugar onde havia uma multidão de pessoas e movidos, creio que por algo sobrenatural, porque ninguém em uma sã consciência, em estado normal, poderia fazer uma atrocidade como aquela, porque a Bíblia é clara em afirmar que o príncipe deste mundo, Satanás, a única intenção dele é matar, roubar e destruir. E ele vai se utilizar de meios para conseguir os seus propósitos. Eu não vejo de uma outra forma aqueles jovens sendo utilizados para trazer a morte e ferimentos graves a tantas pessoas. Pensa um pouco sobre isso. Quantas pessoas que foram para assistir aquela maratona e foram pensando em se divertirem, foram pensando em passar ali alguns momentos com as suas famílias, foram pensando em estar ali no momento de relaxamento, porque era um dia de feriado, era uma comemoração na cidade de Boston. E eis que de repente as bombas explodem e imediatamente ceifa a vida de 3 pessoas. Será que essas pessoas pensaram em algum momento que aquele dia era o seu último dia de vida? Isso nos leva a refletir um pouco, irmãos, sobre aquilo que muitas pessoas estão adiando, pensando elas que elas ainda haverão de ter muitos anos de vida para tomarem uma decisão ao lado do Senhor Jesus para a sua salvação. E você é aquele que tem controle sobre a sua vida? Não. A Bíblia diz claramente que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Eu e você não sabemos o que há de acontecer a mim e a você horas depois que saímos daqui. Não sabemos. Até Jesus pode voltar ao término desse culto ou durante ele. Amém? Porque a Bíblia não define nem hora, nem momento para a sua volta. Ela diz que será num abrir e fechar de olhos. Ela diz que será repentinamente.
Mas ela adverte que aqueles que estão em Cristo esperando devem estar preparados. Amém? Irmãos, e nós estamos vendo cumprir as Escrituras Sagradas, e estamos vendo a olhos espirituais que o dia do Senhor aproxima-se a cada momento. E é urgente a necessidade, não só da igreja, mas de todos aqueles cujo Senhor tem o propósito de alcançar, que arrependam-se dos seus pecados, que reconheçam a Cristo como seu único Salvador. Este foi o clamor deste homem, agora estando lá nesse lugar de tormento. Ele diz: permita que vá alguém daqui e fale desse lugar aos meus familiares, para que os meus irmãos não venham para esse lugar. Imediatamente a palavra dada a ele foi a seguinte: lá está Moisés, lá estão os profetas, ouçam a eles. Ou seja, essa parábola nos está informando que desde o princípio da queda do homem, Deus enviou mensageiros, Deus levantou instrumentos para anunciar a sua vontade e levar o homem ao arrependimento. Deus tem sido fiel e amoroso e misericordioso, ainda que a humanidade esteja mergulhada em seus delitos e pecados. O que tem faltado em nós, como humanos, é a tomada de decisão ao lado do Senhor. É a falta de reconhecimento, é a ingratidão. E era isso que Jesus, em outras palavras, estava falando nesta parábola, dizendo: olha, ainda que eu ressuscite um dentre os mortos, nem mesmo assim o crerão. E a quem Jesus estava se referindo? A Ele mesmo. Aleluia. Jesus estava falando dele mesmo, que haveria de ser condenado, que haveria de ser morto, crucificado, sepultado, mas haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Aleluia. E voltaria, e faria, e daria-se a conhecer a eles. E mesmo assim, eles continuariam não acreditando. O que é que essa humanidade precisa mais para crer em Cristo como Salvador, como aquele que pode ser o único e é reconciliador entre o homem caído e o Deus Santo e Soberano? O que? Irmãos, Deus tem usado meios e recursos e pessoas para anunciar a palavra em toda parte da terra. Deus tem feito isso. Não há por que depois tentar voltar atrás, porque não há como. Essa parábola, ela afirma exatamente isso. Olha, não há como quem está aí passar para cá e quem está aqui passar para esse lado. E nem tampouco como alguém que está aqui voltar e apresentar-se a outro. E Jesus estava dizendo: nem tampouco, se um dentre os mortos ressuscitar, ainda assim o crerão nele. Jesus estava falando dele mesmo. Jesus estava se referindo a ele mesmo. Porque a quem Jesus estava falando? Aos entendidos, aos fariseus. Jesus estava falando aos homens conhecedores da lei. Jesus estava falando aos sacerdotes que tramaram contra ele, que articularam um plano para que ele fosse preso, para que ele fosse levado à cruz, à condenação, para que ele fosse exposto ante a Pilatos, para receber a condenação e morte de cruz. E Jesus estava se referindo nessa parábola a ele mesmo. E não mudou, querido. Quantos anos se passaram e o mundo sabe que Cristo ressuscitou e vive eternamente à destra do Pai. E por que o mundo continua com o seu coração endurecido? E por que a humanidade continua, né? Como diz a Bíblia, há caminhos para o homem que parecem bons, mas são caminhos de morte. Dia após dia o homem tem caminhado em caminhos que aos seus olhos parecem ser bons, mas a Bíblia diz que são caminhos de morte. Em outras palavras, Jesus estava querendo dar-nos a entender que o gozo no céu são para aqueles que têm prazer no Senhor e observam e obedecem a sua palavra. Jesus estava querendo fazer isso, ver aí eles
a isso. E está lá em Romanos, vamos ver Romanos capítulo 10, o que diz aí as Escrituras. Em Romanos capítulo 10, versículo de 6 a 9, abra comigo aí as suas Escrituras Sagradas. Romanos capítulo 10, versículo 6 ao versículo 9, diz assim: mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Versículo 9, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Há uma necessidade de reconhecimento. O homem, para aproximar-se de Deus, primeiro, ele precisa reconhecer o seu estado de pecador. Pecador. Ele precisa reconhecer o seu estado de afastado de Deus, porque a Bíblia diz que o pecado é a barreira que nos separa desse Deus Santo. E essa barreira precisa ser removida. Isso não é um muro que você vai quebrar com uma marreta e uma picareta. Isso não é uma barreira física, é uma barreira espiritual. E que para ser removida em mim e em você, somente por aceitação da morte de Jesus em sacrifício vivo para a nossa redenção. Enquanto o homem não chegar a esse ponto, ele não pode ter esta comunhão com Deus. Ele não pode obter a sua justificação. Ele não pode obter o perdão dos seus pecados. E isso foi o que Paulo, escrevendo aos Romanos, estava dizendo: olha, em outras palavras, o que vocês mais querem para crer nesse Evangelho? Olha, a palavra está aí, perto de você, ou seja, sendo ensinada, sendo anunciada. A quantos e quantos milhões de pessoas o Evangelho está chegando agora, nesse exato momento, através das igrejas que estão pregando o Evangelho, através dos programas de rádio, de televisão, através da internet, como esse culto que está sendo transmitido agora, através dos missionários que estão em condições terríveis em países para poder anunciar o Evangelho. Qual é o problema? O problema é Deus? Não. O problema é o homem que não se rende, que não aceita, que não confessa, que não se humilha, que não reconhece a Cristo como o único mediador entre ele e Deus. E quando acontece uma tragédia, quando acontece uma desgraça e ceifa a vida de um monte de pessoas, Deus é culpado disso? Não. Não. Deus não tem culpa em nada disso. Deus diz assim: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. E o que nós lamentavelmente temos visto é que o homem, o ser humano, tem optado mais pela segunda opção. Lamentavelmente. Será que as pessoas só se lembram de Deus quando acontecem essas tragédias? Será que as pessoas só se lembram de Deus quando esses fatos ocorrem de uma maneira brutal? Será que elas não são tocadas quando ouvem a palavra? E o Senhor falando ao coração dela, dizendo: olha, é necessário que você creia, é necessário que você confesse, é necessário que você reconheça a Cristo como aquele que ressuscitou dentre os mortos, para ser o teu único Salvador e mediador entre você e Deus. Amém? A humanidade, queridos, fala tanto de paz. Mas como haverá paz no mundo se o homem não tem paz para dar a ninguém? O homem vive com ele mesmo em conflito. Levanta-se a ONU, levanta-se a União dos Países Europeus, levanta-se a União dos Países não sei de onde,
fazem várias conferências, fazem coisas, elaboram tratados. E aí está, Coreia do Norte ameaçando fazer guerra aos Estados Unidos, ameaçando lançar os seus mísseis na Coreia do Sul, Constantemente há ameaças de ataque sobre Israel. O ser humano vive em uma guerra constante. E por que vive? Porque a paz real e verdadeira não está nele. É aquela paz que Jesus diz: eis que eu vos dou a minha paz, e não a dou como o mundo a dá, porque o mundo não a conhece. Aleluia. O mundo não conhece a paz. A paz só tem aquele que tem a Jesus no seu coração, no centro da sua vida, guiando, dirigindo, inspirando, orientando, mostrando a ele o caminho em que deve andar. Porque quem não tem Cristo caminha às escuras, por isso cai, por isso tropeça. Mas a Bíblia diz que quem anda com Cristo, a sua palavra, ela é a luz para os nossos caminhos. Aleluia! Por mais que você conheça a sua casa e saiba onde estão todos os móveis, experimenta em uma noite apagar todas as luzes e ir em direção a um armário e apanhar de lá uma toalha para você tomar um banho. Eu garanto a você, você vai tropeçar na poltrona, você vai escorregar no degrau da escada, você vai dar com a canela na borda da cama e não vai encontrar a toalha, vai apanhar um pano de prato. Por quê? Porque é difícil caminhar sem a luz. Essa é a razão pela qual esse mundo caminha cada dia pior. Por quê? Porque insiste em caminhar em trevas. Porque a Bíblia diz claramente: e a luz veio e manifestou-se a eles, e eles a rejeitaram, porque as suas obras eram e continuam más. O mundo está nesse conflito de guerras, de crises, crise econômica, falta de trabalho, atentados, guerras, rumores de guerra. Por quê? Porque caminha sem a verdadeira paz. Caminha sem o verdadeiro Cristo ressurreto dentro do seu coração. E quando o homem caminha sem Deus, o inimigo prevalece. E a Bíblia diz que por ele estar com o governo e o gerenciamento desse mundo, ele mexe as suas pedrinhas para onde ele quer. E tenha certeza, eu creio assim. Há muitas pessoas, às vezes, que são até utilizadas pelo adversário para cumprir propósitos destrutivos, como esses que acabaram de ocorrer na cidade de Boston. Ainda que muitos vejam isso com olhos naturais. Não, eram jovens já rebeldes, eram jovens já ligados a isso, ligados àquilo, aquilo outro. Não, há um mover espiritual por trás de tudo isso, que só aquele que tem Cristo pode entender. Porque os homens naturais, eles vão sentar em suas mesas confortáveis e cadeiras acolchoadas, cercado de muita publicidade, e vão debater sobre um assunto do qual eles mesmos não entendem, e vão proferir juízo segundo as suas próprias leis e conhecimentos. Eles não vão ter esta visão espiritual para discernir acerca desse mover, como Paulo diz, porque as vossas guerras não são contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais do mal que agem nas regiões celestes. Forças essas que são reais, ainda que muitos não creiam. Ah, pastor, eu não acredito que hajam forças espirituais que consigam manipular e levar pessoas a propósito tão destrutivo, de fazer com que um jovem de 19 anos passe uma tragédia como essa, de fazer com que um outro que tinha uma vida inteira pela frente entre numa escola esfaqueando pessoas inocentes, de fazer que um outro tome uma arma poderosa e entre dentro de uma escola matando a milhares de pessoas. As pessoas não conseguem acreditar que há uma força espiritual. Por isso a Bíblia diz claramente: feliz é a nação
cujo Deus é o Senhor. E o que nós temos visto nos dias atuais, Deus não tem sido o Senhor de muitas vidas, de muitas famílias, de muitas nações, de muitos lugares. E esta é a razão pela qual essas coisas às vezes, lamentavelmente, acontecem. Em uma das palavras, Jesus, nesta parábola, estava dizendo a eles que se eles não creram em Moisés e nem tampouco nos profetas, também não creriam nele quando ele haveria de ressuscitar de entre os mortos. O que Jesus estava falando lá na parábola veio se cumprir. Vamos comigo lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 28. Evangelho de Mateus capítulo 28. Jesus estava falando de algo que realmente haveria de acontecer, como aconteceu. Olha aqui, Mateus capítulo 28, versículo, vou ler primeiro o versículo de 5 a 7, e depois a gente conclui com de 11 a 16. Mateus 28, versículo de 5 a 7, veja o que diz aí as Escrituras. Mateus 28, versículo 5 ao versículo 7. Fala exatamente no momento em que aquelas mulheres foram ao túmulo onde Jesus havia sido colocado. E chegando lá, olha o que elas encontraram. Versículo 5 de Mateus 28 diz assim: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. É como vos digo. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus falou para aquela mulher o seguinte: olha, sei que você veio aqui à busca de Jesus, aquele que foi morto, crucificado e sepultado, mas ele não está mais aqui. Ele ressuscitou e vive. E ele vai estar novamente no meio de vós, em um encontro na Galileia. E depois, e anunciai aos demais a esse encontro. E ela vai. E olha o que acontece. Mateus capítulo 28, versículo agora de 11 a 16. 11 a 16 diz assim: e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Com isto, chega ao conhecimento do governador, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, o lugar que Jesus havia mandado para aquele encontro, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Olha o que Jesus havia dito lá: ainda até mesmo que eu ressuscite um dentre os mortos, nem assim o crerão. Querido, corrupção não é coisa de hoje, já havia naquele tempo. Os sacerdotes, quem eram os sacerdotes? Eram aqueles que se diziam ser defensores da lei. Eram aqueles que se diziam ser conhecedores das Escrituras. Eram homens religiosos, entenda bem. E quando eles souberam que Jesus não estava mais lá onde eles o haviam posto, porque ele mesmo havia advertido que ressuscitaria, mas eles não acreditavam nisso. Eles chamaram os soldados e subornaram os soldados e disseram: olha, vá e diga que enquanto vocês dormiram, vieram os discípulos e levaram o corpo de Jesus. Não é assim até hoje que as pessoas tentam resolver os problemas que elas não têm solução?
é o tal do jeitinho, é o tal do suborno, é o tal da propina, é o tal disso, é o tal daquilo, não é verdade? Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou, foi ao encontro dos discípulos e mesmo chegando lá, até os seus duvidaram ser ele o Cristo ressurreto. Então, querido, você vê que quando Jesus propôs aquela parábola do rico e do mendigo, Jesus estava fazendo uma relação até a ele mesmo, dizendo, olha, ainda até mesmo que eu tire alguém, ressuscite alguém da morte e leve, ainda nem assim crerão. E Jesus estava fazendo referência a ele mesmo. Então, querido, para a gente finalizar nesta manhã, é preciso saber que as nossas escolhas, ou seja, as escolhas que fazemos hoje em nossas vidas, é que vão determinar onde eu ou você passaremos a nossa eternidade. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, porque todos os que vejo aqui nesta manhã já tomaram essa decisão ao lado do Senhor. Louvado e glorificado seja o Senhor, porque todos os que vejo aqui nesta manhã, nesta congregação, já decidiram e confessaram e assumiram o Senhor Jesus como o único Senhor de suas vidas. Mas eu sei que há muitas pessoas nesse exato momento que talvez estejam nos acompanhando através dessa transmissão e ainda não tenham tomado essa decisão. Talvez ainda estejam em lutas, em problemas, em conflitos, caminhando dia e dia, passo a largo para a perdição. Mas eu quero dizer a você que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus maravilhoso, Ele deseja que você tome hoje a decisão acertada. Se você ainda não está, querido, nesse caminho, se você ainda não tem assegurado em Cristo a sua salvação, o perdão dos seus pecados, tome essa decisão enquanto você tem o fôlego de vida para decidir por ela. Porque depois que esse fôlego de vida lhe for retirado, não há mais ninguém que possa interceder ao seu favor. Com isso, nós queremos orar nesta manhã e pedir a Deus que Ele em nós nos fortaleça cada dia, para que a fé que temos tido seja ela alimentada, fortalecida a cada amanhecer, para que a gente continue caminhando firme nesse caminho, à espera do Senhor que virá por nós. E orar a Deus para que Deus tenha misericórdia e compaixão dos ouvidos agravados, dos corações endurecidos, das mentes cauterizadas, que talvez ainda não tenham tomado uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Pense nisso. O seu momento de vida hoje não representa para você a garantia de longos dias de vida. Você não sabe o que pode acontecer com você amanhã ou até mesmo daqui a um pouco, algumas horas. O que eu sei e recomendo é que a Bíblia diz: o dia da salvação é hoje. Hoje o Senhor mais uma vez traz essa palavra direcionada à tua vida e ao teu coração, para que você tome essa decisão ao lado dele. E nós aqui, como igreja, vamos estar orando ao Senhor para que o Espírito Santo, aquele que a Bíblia diz que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele possa operar na sua vida, no seio da sua família, nos seus entes queridos, nos amigos do seu trabalho, nos amiguinhos da sua escola, em aqueles que estão na universidade com você, para que eles se arrependam e reconheçam enquanto há tempo a Cristo como seu único Salvador. Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Eu quero pedir à igreja que se ponha de pé, porque a Bíblia diz que em muito pode a oração do justo. E você nesta manhã, você não vai orar por você, você não vai orar pela sua casa, você não vai orar pela sua família, você vai estender a sua mão em direção a esta câmera que está nesse momento, tomando essas imagens, recolhendo essas palavras e levando elas ao coração de muitas pessoas que talvez hoje estejam afastadas de Deus, que hoje estejam caminhando a passo largo para o abismo, para a condenação, pessoas que precisam ser alcançadas, resgatadas,
transformadas, trazidas da morte e da condenação para a vida e a vida eterna com o Senhor. Você vai orar junto comigo, você vai estender a sua mão e vai dizer: Senhor, através desse meio de comunicação, toca o coração desta humanidade insensível, toca a mente dessas pessoas. Meu Deus, nesta manhã nós nos unimos, Senhor, mediante a tua palavra, porque cremos na ação, operação e manifestação do teu Espírito Santo, aquele que o Senhor rogou ao Pai para estar conosco e está até a consumação dos séculos. A palavra diz que não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Pai, nesta manhã, como Igreja Nova Vida em Houston, Texas, nós nos unimos à fé e declaramos, Senhor, que através desse veículo de comunicação, essa palavra que chega nesse momento a esses lares, a essas famílias, a essas pessoas, o Senhor, através do Espírito Santo, trabalhe no seu coração, na sua mente, para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que haja aceitação do Cristo vivo e ressurreto, enquanto há tempo para decidir, Senhor. Abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa esta pessoa que nesta manhã, aí onde ela está, ela recebe ao Senhor Jesus como seu Salvador. Ah, Senhor, nesta manhã ela possa declarar em alto bom som: esta palavra tocou o meu coração, e eu nesta manhã assumo um compromisso de confessar perante os homens, de confessar perante a sociedade, perante os meus amigos e a minha família, que Jesus agora é o meu dono, é o meu Senhor, a minha vida agora está nas mãos dele. Essa é a manhã em que eu me reconcilio com ele, essa é a manhã em que eu arrependo-me dos meus pecados e chego-me à presença dele. Eu o recebo como meu Salvador pessoal e peço que agora ele me ajude a caminhar para que esta palavra que eu recebi eu possa transmitir a muitos outros na manhã de hoje. Senhor, nós oramos, ó Deus, porque cremos que algo especial e maravilhoso tu estás fazendo nesta hora, ainda que os nossos olhos carnais não vejam, mas no espiritual, do teu Espírito que com nós testifica, nós cremos que algo grande o Senhor está fazendo agora. Pai, abençoa essas vidas, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Você pode sentar, querido, em nome de Jesus. Nós temos alguns avisos a dar na manhã de hoje. Aleluia. Após o término do nosso culto, queremos avisar a você que domingo que vem nós vamos ter uma programação especial. No próximo domingo nós estaremos celebrando aqui em nossa igreja a cerimônia de enlace matrimonial que une o nosso irmão Neander, a nossa irmã Alessandra. Eles vão estar aqui domingo. Eu quero convidar você, a cerimônia começará às 10 horas e 30 minutos. Portanto, nós não teremos a escola dominical, nós não teremos o café da manhã. Por quê? Porque após a cerimônia, nós vamos ter um almoço aí no Fellowship Hall da Igreja Americana. Eu quero pedir a você, querido, é a sua ajuda, é a sua compreensão. Por quê? Porque a Igreja Americana, às 3 horas da tarde, eles vão ter um evento utilizando esse mesmo espaço. Portanto, nós precisamos que você venha cedo para estar aqui conosco, para que a gente prepare o local. Nós vamos colocar toalhas na mesa, vamos colocar alguma ornamentação, certamente. E logo após o final da cerimônia de matrimônio, nós vamos nos dirigir lá para o outro lado, onde nós participaremos juntos com os nossos irmãos desse almoço que eles estarão oferecendo para todos nós. Toda a igreja está convidada a participar, né? Então, nós vamos estar lá, vamos ter o almoço ali juntos, vamos celebrar com eles esse momento alegre, maravilhoso, mas eu peço a você que você não vá embora. Nós precisamos da sua ajuda para removermos o mais rápido possível tudo que foi colocado lá, porque às 3 horas da tarde os americanos precisam daquele espaço para uma reunião que já faz parte do seu calendário. Amém? Portanto, querido, chegue domingo que vem na hora. A cerimônia vai iniciar às 10h30 da manhã.
não vamos nos estender muito. Depois da cerimônia, vamos ter o almoço de comunhão, de confraternização com nossos irmãos. Você poderá cumprimentá-los, parabenizá-los, mas não apanhe a sua bolsa e nem a chave do seu carro para ir embora. Fique, porque eu preciso da sua ajuda para remover tudo que vai ser colocado lá o mais rápido possível. Vai ser tipo Chico Anísio, vapt-vupt, né? Então, a gente precisa da sua ajuda, querido, para que a gente celebre com eles esse momento, mas dentro de uma maneira que a gente não venha infringir ou prejudicar o schedule da igreja americana, que tem sido uma bênção para nós, permitindo-nos estar aqui reunidos para louvar a Deus, amém? Então eu peço a sua ajuda, a sua colaboração. Portanto, não teremos domingo que vem a escola bíblica dominical devido ao matrimônio. Não teremos o café da manhã. Olha, toma o seu cafezinho em casa, coma o seu pãozinho lá com o seu queijinho, né? Porque